programa Assembleia Convida e o tema é a integração dos profissionais do SESB no serviço público. Hoje, recebendo aqui os nossos convidados, a quem eu já quero agradecer aqui de todo o coração e sei do conhecimento e da grande contribuição que eles vão dar aqui no esclarecimento dessa organização tão importante que previne acidente de trabalho. Então, a primeira convidada aqui é a doutora Maria Angélica Giannini Guglielmi, graduada em enfermagem e obstetrícia da Universidade de São Paulo, especializada no lato sensu em administração hospitalar e em sistema de saúde da Fundação Getúlio Vargas, especializada no lato sensu de enfermagem do trabalho na Universidade Federal de São Paulo, conselheira efetiva do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo na gestão de 2008-2011, vice-presidente da Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho na gestão 2010-2014, conselheira do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, gestão 2010-2011, docente convidada do curso de especialização em segurança do trabalho da Escola Politécnica da USP, agraciada com o prêmio destaque da categoria de enfermeiro do trabalho pelas revistas CIPA, Security e Incêndio em 2013. Doutora Maria Angélica, muito obrigado pelo convite. Como é bom termos aqui nesse debate tão importante, acompanhado aqui do doutor Eduardo Milanelli e do professor Armando Henrique. Seja bem-vinda, muito obrigado aqui pela contribuição. E nós gostaríamos que a senhora fizesse uma explanação da importância do SESB, não só no serviço público, mas no geral, na integração como forma de prevenir acidentes e dar, principalmente, conscientização a todos que fazem parte desse grande projeto que é prevenir acidentes e saúde ocupacional. Seja bem-vinda. Muito obrigada, deputado. É um prazer muito grande estar aqui, é um prazer muito grande falar de algo que para mim é apaixonante, que é a segurança, a saúde ocupacional, higiene ocupacional e, o mais importante de tudo, a integração. Então, ter este fórum com profissionais de diversas áreas é extremamente gratificante. Obrigada pela oportunidade. E um prazer maior ainda em trabalhar estar podendo conversar com duas pessoas que eu já conheço pela atuação, como o Armando, o Eduardo Milanelli, trabalhamos juntos no Polo Petroquímico e isso é extremamente gratificante de vê-los continuando a atuar pelo benefício da saúde do trabalhador, da segurança do trabalhador, pelo benefício das empresas, porque eu acredito que quando a gente trabalha pensando em ter saúde, nós trabalhamos melhorando não só aquele trabalho, não só a vida daquele trabalhador, mas é uma situação cada vez aumentada, uma situação macro. Nós estamos trabalhando para melhorar a cidade, para melhorar uma preocupação do país e, que dirá, do mundo, porque visando a melhora dos trabalhos, nós estamos visando também a relação desse trabalho, a relação das pessoas. Então, é extremamente positivo poder atuar na promoção da saúde. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço, minha nobre amiga. Muito bom tê-lo aqui, dando explicações para a conscientização dos nossos telespectadores. Doutor Eduardo Milanelli, engenheiro químico e de segurança do trabalho, com formação em recursos humanos e em gestão de negócios. Diretor executivo da Milanelli Consultoria Empresarial. Atuação como perito no Ministério Público e da Justiça do Trabalho, especialista em toxicologia dos metais pesados, com foco em chumbo, cádmio, cromo, níquel e mercúrio. Autor do livro Manual Prático de Saúde e Segurança no Trabalho e Gestão da FAP, especialista em gestão da FAP e TEP, TEP. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite e
nós gostaríamos que o senhor fizesse algumas explanações na sua avaliação, a sua experiência ao longo da sua vida, que sempre se dedicou nessa área tão importante. Como é que o senhor vê o SESBIT no nosso meio, com um grande ponto de contribuição para que nós possamos a cada dia estar contendo um pouco as doenças ocupacionais e é claro que muitas vezes, e eu não tenho dúvida, também prevenindo acidentes. O senhor sabe que recentemente nós tivemos uma tragédia num prédio que desabou, uma obra que já tinha tido lá seus problemas na área de segurança do trabalho, mas de qualquer forma ali possivelmente uma falha de engenharia, e que eu acho que se tivesse ali uma conscientização de um SESBIT bem formado, os próprios engenheiros, os próprios responsáveis, muito provavelmente poderiam ter evitado essa tragédia que é inaceitável. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Eu não tenho dúvida que o senhor vai contribuir e muito com a Assembleia e principalmente com os telespectadores. Obrigado, deputado Ramalho, pelo convite. É muito bom falar de alguma coisa que a gente gosta e é apaixonado por aquilo que faz, né? O SESBIT vem passando por uma série de modificações estruturais e estratégicas, né, dentro das empresas privadas principalmente, com algumas políticas de governo, principalmente com relação à tributação, né? Hoje todos sabem que com o advento do fator acidentário de prevenção, cria-se um diferencial competitivo entre os negócios, né? Quem tem mais acidente, mais doença do trabalho, paga mais imposto do que quem tem menos acidentes e doenças do trabalho. Então, isso faz com que, né, o empreendedor, né, no serviço privado, ele realmente dê uma importância no serviço especializado em saúde e segurança para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, né, como um ponto importante estratégico para a redução dos seus tributos também. Então tem uma relação direta, eu invisto mais em saúde, invisto mais em seguranças e, por consequência, eu tenho uma tributação menor, uma carga tributária menor. Isso foi uma das legislações que eu acredito, nos últimos 50 anos, mais inteligente que o governo fez, mais inteligente, porque é a única tributação no país que o empreendedor, o empregador, ele pode pagar menos ou, se ele não fizer nada para a saúde do trabalhador, ele vai pagar mais. Então, eu acho que isso é um diferencial competitivo hoje no mercado. E saúde e segurança passa a não ser mais um serviço de obrigação legal para atender uma ANR, mas sim, passa a ser um guarda-chuva, é uma estratégia do negócio. A sustentabilidade do negócio está diretamente ligada à saúde e segurança do trabalhador. Muito obrigado, doutor Eduardo. E vamos ouvir aqui o nosso brilhante convidado, meu amigo, um grande lutador há anos por essa causa tão importante, o meu amigo Armando Henrique. O Armando Henrique é presidente da Finateste, Federação Nacional dos Técnicos de Segurança, é técnico de segurança do trabalho, 40 anos de atuação em segurança e saúde do trabalho, diretor do Sintesp, diretor da Força Sindical, da minha central, autor de várias publicações técnicas, 30 anos de experiência em gestão de SST, 8 vezes premiado como destaque nacional em gestão de SST e membro do grupo tripartite de construção da PNSST, Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Mas, meu querido Armando, entrando já até, aproveitando também uma pergunta, como é que você vê o SESBIT? O que é o SESBIT? Explicar aí para os telespectadores, né? O que significa isso? Qual a importância do SESBIT? E se o SESBIT é um custo ou é um investimento, como eu acho que explicou aqui razoável o nosso grande doutor aqui, doutor Eduardo. Deputado, primeiro, nossos agradecimentos pelo convite, por estar ocupando esse espaço tão importante para que a gente possa difundir um pouco mais a cultura da prevenção de acidentes e da doença dos trabalhadores. É bom que se ressalte, deputado, aqui o porquê que foi criado essa figura de SESBIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. Isso se deu nos anos 70,
porque o Brasil, naquela ocasião, era o pior país do mundo em acidente e doenças de trabalho. Ou seja, um triste campeonato onde o Brasil era o pior dos países do mundo em morte e acidentes de trabalhadores. Então, por força dessa situação traumática, o governo se encorajou em criar esse serviço especializado para dar conta das questões de ordem técnica, porque sabemos até hoje, e isso é claro para todos os especialistas, que prevenir acidente no ambiente de trabalho não depende só de discurso ou de boas intenções, depende de ação concreta. E ação concreta quase sempre depende de um embasamento técnico, precisa ter uma estrutura operacional de gestão para que a coisa aconteça na prática. E o que aconteceu dos anos 70 até hoje? O Brasil, que era o pior país do mundo, hoje ainda é um dos piores. Então, hoje nós estamos na ordem do 15º pior do mundo, mas já evoluiu muito. E esse resultado, que eu acho bastante positivo, se deve especialmente também, que não é só, mas também ao papel desses abnegados, que são os profissionais do SESB, que são idealistas e que dão essa grande contribuição. E então, para que o nosso telespectador entenda melhor o que é o SESMIT é composto por 4 profissionais. 2 profissionais de nível médio, que é o técnico de segurança e o profissional de enfermagem. Só que a enfermagem tem o nível técnico, o nível auxiliar e o técnico. E o engenheiro de segurança, que vem de formação por especialização, e o médico do trabalho. Então, essa composição de profissionais especializados, somado o enfermeiro do trabalho, somado à nossa CIPA, que é a Organização dos Trabalhadores no Local de Trabalho, que compõe os prevencionistas que têm a dedicação mais direta com a questão da prevenção. Esse é o nosso papel. Muito obrigado, meu querido Fernando Henrique. Doutora Angélica Giannini, nós acabamos de apresentar aqui na casa, e já aprovado aqui no Congresso de Comissões, o SESB estadual, por entendermos que casa de ferreira é espeta de pau, quer dizer, o governo, o governo, em vez de dar exemplo, precisam fazer leis para o próprio governo que, em vez de começar em casa já dando exemplo, parece que espera, faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Como é que a senhora vê a apresentação do SESB também no serviço público estadual? E qual a importância do SESB, dessa organização, como forma, como disse o doutor Eduardo, da gente, em vez de estar achando que isso é um custo, é um investimento, mais do que um investimento financeiro, é uma coisa importante, porque você vai prevenir saúde e, consequentemente, vida, porque as doenças ocupacionais também podem levar à morte, né? Como que a senhora vê aqui a nossa atitude, que foi em reivindicação aí dos técnicos de segurança, do Armando, principalmente, do Fernando, que é o nosso chefe de gabinete, mais a formação de técnico de segurança. Eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores dessa importância, com certeza, a imensidade de funcionários públicos, de pessoas públicas, vão estar nos assistindo aí e vão ficar conscientes desse trabalho nosso, que com certeza nós vamos aprovar aqui e vamos convencer o nosso governador depois para sancioná-lo e não vetá-lo. Deputado, eu achei brilhante a ideia de fazer com que o governo, com que o Estado também tivesse o SESMIT. Eu dou aula em pós-graduações, tanto de enfermagem quanto de engenharia e também, por vezes, na área de medicina. E é muito ruim quando você vai falar da legislação, quando você fala das obrigatoriedades ou quando você fala do SESMIT e fica um senão com relação ao serviço público, onde as pessoas falam, bom, mas o serviço privado há uma necessidade e há o cumprimento. Como fica o funcionário público? Como fica o trabalhador de um hospital público? Qual é a proteção? Porque o SESMIT nada mais é do que uma proteção. E não é uma proteção só para o trabalhador, mas é uma proteção também para a gestão, tanto a gestão pública quanto a gestão privada. Como o Milanelli falou brilhantemente, não é um custo você manter um SESMIT, é um grande investimento, é um agregador de valor. Por que agrega valor? Porque um SESMIT, mais na prática, o que a gente faz? Nós buscamos ações para cuidar da saúde daquele trabalhador. O trabalhador entra num trabalho com a saúde dele, teoricamente, bem, perfeita, vamos dizer assim. E a obrigação de um SESMIT é fazer com que
O dia que, por qualquer motivo, ele saia deste trabalho, ele consiga sair da mesma forma que entrou, extremamente bem, com ações claras, com ações voltadas para a promoção e para a prevenção da saúde. Ações diversas, cuidados tanto de exames médicos quanto cuidados de segurança que os técnicos e os engenheiros são melhores que eu para falar a respeito. Então, são ações preventivas de saúde, são campanhas, são exames médicos direcionados para o tipo de atividade. Então, por exemplo, um funcionário da Assembleia, um funcionário qualquer que tenha qualquer exposição de risco, ele vai ter seus exames voltados para aquele risco. E ele vai ter profissionais olhando para exatamente aquilo que ele pode adoecer por conta daquilo que ele fica exposto durante o seu dia de trabalho. Então, isso é extremamente positivo. É um cuidado direto e voltado para aquela função que ele desempenha. Então, isso é um ganho enorme para a população. Haja visto o número de trabalhadores que nós temos no nosso estado. Então, imagina que ganho. E quando você investe em promoção e prevenção, nós deixamos de investir tanto na parte curativa. Você não precisa investir tanto nos hospitais e nos exames de diagnóstico se você está investindo na promoção da saúde, porque a população vai adoecer menos. Esse que é o foco. E na questão de acidente de trabalho, os meninos são melhores que eu até para falar sobre isso, mas o quanto seria esse ganho também nesse sentido. Muito bom, doutora, muito importante o debate. Antes de ser parlamentar, eu sou dirigente sindical, e antes de ser dirigente sindical, eu sou trabalhador. Por isso, democraticamente, vocês podem cumprimentar aí as explanações dos convidados, né? Acrescentar, fazer pergunta entre os candidatos, não tem nenhum problema, isso vai nos abrilhantar e muito. Mas, doutor Eduardo, eu participei recentemente no seminário, e o presidente Armando Henrique estava lá, no Sindicato da Saúde, né? E recebi uma notícia triste, que hoje em enfermagem que tem mais acidentes do que na construção civil. Na área da saúde. Na área da saúde. São acidentes e acidentes, né? Nesta linha, eu gostaria que o senhor explicasse aqui para todos nós, para os telespectadores, mas para que nós pudéssemos tomar um pouco de conhecimento, toda essa ação que já foi cumprimentada aqui pela doutora Angélica, mas mais ainda, o que isso pode ajudar, até dentro da linha do que ela colocou, e a minha avó falava isso, que é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Né? É bem mais barato a prevenção do que o remédio, sem falar no desgaste, nas sequelas, e com toda a experiência dos três convidados aqui, dos brilhantes convidados que estão aqui, por tudo que eles acompanharam, passaram, mas como também nós somos eternos aprendizes, cada dia nós estamos sempre aprendendo, descobrindo mais. Eu gostaria de ouvir um pouco mais nesta linha, acompanhando aqui as explanações do Armando Henrique, essa grande liderança nacional, dessa professora maravilhosa aqui, que já abriu aqui, abrilhantando e muito, não só porque é mulher, né? Eu tenho 5 filhos, um homem e 4 filhas mulheres, mas também pelo conhecimento, pela experiência, pelo dia a dia que ela vive aí, cuidando da saúde das pessoas e principalmente da prevenção. Queria te ouvir, dentro da sua experiência, como é que o senhor avalia tudo isso, pegando um pouco do que o Armando colocou, que a professora colocou, e o que nós poderíamos fazer para melhorar mais ainda o SESMIT e conscientizar as pessoas, porque eu acho que o Brasil talvez precisa muito de conscientização. Eu acho que cadeia não resolve. Eu nunca vi alguém se recuperar de cadeia. Nem faz. Eu acho que o que falta no Brasil ou no planeta é educação da família, ligação com Deus, para que nós possamos ter consciência de que todos esses investimentos são investimentos de verdade e não custo para a empresa ou para o próprio Estado. Amares, fantástico a sua pergunta, com referente aos acidentes no serviço de saúde. Principalmente porque dentro do serviço de saúde nós temos o serviço privado, hospitais, clínicas, e tem toda a parte de serviço público de saúde, né? O serviço público de saúde, basicamente, ele não é assistido hoje por uma política
corporativa dentro dessas organizações para fazer prevenção ou promoção, como a Angélica comentou, né? Por isso que hoje, na Previdência Social, o terceiro maior ofensor de afastamento são os serviços de saúde, ganhando inclusive da construção civil, porque a construção civil evoluiu muito com os programas, PCMAT, legislação específica, nos canteiros de obra. Então, isso deu uma qualidade no serviço muito diferente. Hoje, o que nós vivemos, né, é um apagão, principalmente no serviço público de saúde. E imagina-se que dentro de um serviço de saúde, dentro de um hospital, de uma unidade básica de saúde, que não tem risco. Um grande engano. Tem riscos e riscos alto risco. Você tem todo o pessoal que faz toda a aplicação de medicamento, pérfuros cortantes, né? Além disso, você tem o pessoal que trabalha com raio-x, radiologia, tem que ter um programa de proteção radiológica, e aí vai, tem manutenção em hospital, tem as utilidades do hospital, tem caldeiras, tem hospitais que tem caldeiras, né? Tá certo? Então, assim, tem uma série de risco dentro das atividades hospitalares, né? E que são desprezadas, né? Simplesmente desprezadas, né? Por uma falta de entendimento, e eu acho que é uma falta de cultura mesmo no país, né? Se o país tivesse uma cultura, né, prevencionista, certamente faria gestão, né? Muito bom, doutor Eduardo. Quero agradecer, lamentável que o nosso tempo já se esgotou, né? Mas vamos ter um intervalo daqui a pouco, e para que nós possamos ter mais a continuidade desse debate, e dizer para os convidados aqui da minha satisfação, a gente está aqui falando de uma coisa que foi sempre a minha paixão, eu sempre tive, o Armando, que me conhece há alguns anos, sabe que eu dediquei toda a minha vida inteiramente para isso. Então nós vamos ao intervalo e voltamos em instante. Obrigado. Amigos telespectadores, voltamos aí com a Assembleia Convida, com os nossos ilustres convidados, a doutora Maria Angélica, o doutor Eduardo e o nosso professor Fernando Henrique, para um tema tão importante que fala hoje do SESMIT, Armando Henrique. Fernando Henrique é o nosso ex-presidente. Elogiado, aqui, né? E de antemão já agradecendo aqui, mais uma vez, aí a grande colaboração que profissionais têm nos dado aqui e nos mostrado, inclusive, o custo, porque, como nós sabemos, quem sempre paga é o consumidor. Quer dizer, eu até começaria de novo aqui com a Angélica Giannini, para ver como é que ela vê essa situação, que é sempre o consumidor que paga. Você vai tomar um cafezinho, diz, porque o empresário paga imposto. Nada, somos nós que pagamos. O custo da saúde no Brasil, que está falida hoje, mesmo porque o governo federal lá no passado contribuía com 56% da saúde, hoje a contribuição é 42%, 43%, o resto fica para Estado e município, e nós vivemos um momento gravíssimo. E entre os três aí, eu sei que vocês têm conhecimento enorme, eu ouvi falar do Seis Procede, que aproximadamente 50 bilhões por ano é o que se gasta com os problemas de acidente, né, que acontece, infelizmente, no dia a dia, por irresponsabilidade dessas doenças ocupacionais que você vai adquirindo, porque falta realmente um investimento nessa área tão importante aí, que na minha avaliação, principalmente de conscientização. Professora Angélica Giannini, como que a senhora vê e acompanha essa coisa do custo do Brasil, que não é só as sequelas das doenças ocupacionais, não é só as mortes que acontecem por conta disso, não é só o custo financeiro, mas é o custo psicológico que fica entre as famílias. Olha, infelizmente, quando acontecem esses acidentes de trabalho ou as doenças ocupacionais, nós temos uma visão míope, uma visão estrábica de pensar que o lesionado é só a vítima ou, quando muito, seus familiares. Mas não é.
o lesionado ou esta lesão, quem vai sentir é a sociedade. Porque o custo, a falta desse trabalhador no mercado de trabalho, a sequela que esse trabalhador vai levar para frente, ou o que vai acontecer com esse trabalho, com os custos para o tratamento desse trabalhador, quem paga, na realidade, são os nossos impostos. Quem é que paga os impostos? A sociedade. Nós pagamos. Antes de começar o programa, falávamos até um pouquinho sobre isso. O Eduardo tinha até uns dados sobre estatística, né? Sim. Se o deputado me permite, Armando e o Eduardo estavam até falando um pouco sobre o número desses acidentes. Não foi, Eduardo? Hoje, o quanto isso... A Previdência declara que a cada 3 minutos no país tem um acidente por morte e 57 pessoas dão entrada a um benefício por incapacidade por minuto no país. A cada minuto tem 57 pessoas entrando em benefício na Previdência Social. Quem vai pagar essa conta? Eduardo, se você me permite, eu encerrei minha fala dizendo que o Brasil deixou de ser o pior país do mundo e hoje nós temos o 15º. E que isso se atribui muito ao papel do SESMIT, né? Mas também tem um componente nesse resultado aí que eu acho que é decisivo, que foi o do movimento sindical. O movimento sindical nos últimos 15 anos, 20 anos, começou a se interessar um pouco mais para a questão da saúde do trabalhador, da segurança dos trabalhadores. Porque até então se via muito o empenho do movimento sindical na questão da recomposição salarial e outras questões de conflito trabalhista. E nessa questão, eu tenho uma admiração muito especial pelo deputado Ramalho, porque ele, historicamente, é um dos sindicalistas que mais tem se empenhado nessa questão. Prova disso que é um dos poucos sindicatos, que é o do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil aqui de São Paulo, que quando morre um trabalhador numa obra, ele vai lá e para a obra. Que é raro acontecer isso, infelizmente, no Brasil, que é uma maneira de sensibilizar a sociedade e o setor empresarial. Mas a questão de números, eu costumo dizer que a nossa questão de saúde e segurança do trabalho é comparada a uma guerra civil. Por quê? Porque hoje, contabilizado, deputado, na Previdência Social, se morre 3 mil trabalhadores por ano por acidente de trabalho. E 700 mil pessoas sofrem acidente grave e vai para a Caixa da Previdência, como muito bem disse a professora, quem paga as contas disso é a sociedade, somos nós. Sabemos que esses números são números contabilizados pelo Estado, mas sabemos que isso é 3 ou 4 vezes maior, porque por volta de 2/3 ou mais que isso, dos acidentes e mortes, eles são subnotificados. Significa isso, que muitas vezes a pessoa adoece, morre e ela é contabilizada como outro fator, não como acidente do trabalho. Portanto, eu entendo que se a sociedade não se conscientizar, não se apropriar da importância disso, fica muito difícil porque o Estado acaba sendo atrofiado. E nesse sentido, eu quero aqui publicamente agradecer e parabenizar nosso deputado pela brilhante iniciativa de apresentar um projeto de criação desse serviço especializado de segurança e saúde do trabalho para o governo do Estado. Porque, ironicamente, a gente sabe que a legislação nossa, prevencionista, ela é quase toda voltada para quem é seletista, ou seja, os trabalhadores estão registrados em carteira profissional, vinculados ao Ministério do Trabalho. E nós sabemos que esse universo não representa hoje não mais que 35% dos trabalhadores. Hoje, para que se tenha uma ideia em termos de número, nós temos hoje no Brasil 108 milhões de trabalhadores, incluindo os estatutários, seletistas, os PJs e outras modalidades de relações de trabalho. E desses, a gente tem assim, um convencimento claro de que só existe uma atenção razoável para as médias e grandes empresas, sob o ponto de vista de prevenção, as pequenas e microempresas. E o Estado, os servidores públicos estão totalmente desassistidos. Tanto é verdade que o governo do Estado de São Paulo, que hoje emprega, não sei eu, deputado, mas até onde eu sou informado, é que emprega 600 mil pessoas. E não tem um técnico, ou seja, não existe o cargo de técnico de segurança no quadro funcional do Estado. Entre as 500 profissões, ou seja, cargos e funções do Estado, não tem a função de um técnico de segurança, de engenheiro, de um profissional de enfermagem, que é uma grande ironia, porque as empresas privadas
quando tem acima de 101 trabalhadores, já passa a ter um SESMIT, a partir de um técnico de segurança para as empresas que têm acima de 101 trabalhadores. Agora eu pergunto, a empresa que tem 99 trabalhadores não precisa de ter as ações prevencionistas? A prefeitura, que como bem disse aqui o nosso nobre engenheiro, as prefeituras e os governos de estado, onde está muitas vezes alocado o serviço de saúde pública, que tem os mesmos riscos, até adicionado a um componente a mais, que tem público ali presente, além dos trabalhadores que exercita seus ofícios, ali tem uma quantidade enorme de público que usa o serviço e também está exposto a esse risco. Então, é um desafio, deputado, da gente fazer com que esse seu projeto realmente ele seja aprovado aqui na Assembleia Legislativa e que o nosso governador Geraldo Alckmin, que nós sabemos que ele é muito sensível a essas questões sociais, que ele tenha também essa sensibilidade de não vetar esse projeto. Muito bom. Professor Ronaldo, eu quero me dar uma pergunta para ser comentada pelo engenheiro o Eduardo e a professora Angélica. Nós sabemos que os sindicatos, depois da Revolução de 1964, na maioria viraram os sindicatos de carimbo ali, para fazer homologações. Né? Sindicato de carimbo. Ou para cuidar ali às vezes, uma assistência médica e mais nada. O Sindicato de Técnico de Segurança é um sindicato técnico, surgiu aí há algumas décadas atrás e contribuiu muito com isso. Mas eu tenho ainda observado pouca participação dos sindicatos na área de segurança do trabalho. Você não acha que era hora da gente fazer uma campanha mais forte para que os sindicatos pegassem, fosse quase que uma espécie de obrigação de se criar uma Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho para motivar, esclarecer, conscientizar não só os associados, os trabalhadores, mas também as empresas, mano? Você está absolutamente certo. Que a gente entende que um componente que falta nessa questão dos acidentes do trabalho, ou a saúde e segurança do trabalho, é o controle social. E quem tem a função básica de fazer controle social são os representantes dos trabalhadores, que são os verdadeiros interessados na questão. E na verdade, os sindicatos eles estão desaparelhados com relação a isso. E muitas vezes o que acontece, o dirigente sindical, ele foi um trabalhador comum do ambiente de trabalho, que muitas vezes ele não foi ainda convencido de que ele, como sindicalista, ele tem um grande papel a desempenhar nesse sentido. Isso só vai se dar na prática, deputado, como você muito bem colocou, quando o sindicato tiver a sua estrutura própria, ou seja, ter no mínimo um departamento ou uma secretaria especializada no assunto. Porque com isso o sindicalista e o sindicato não perde a sua função básica, que é de trabalhar na questão de conflitos trabalhistas, mas também tem um forte componente de base de dados, de ações que possa permitir que o sindicalista também possa dedicar a sua ação nessa questão da qualidade de vida no trabalho. Então, desse que a gente tem percebido assim, que algumas centrais sindicais já vêm investindo, meio que timidamente. Eu sou da Central Força Sindical, como nosso deputado também. Nossa central, nós temos uma Secretaria Nacional voltada para essa questão. A nossa Central Estadual também tem essa secretaria. E a nossa missão daqui para frente é intensificar nossas ações para que os sindicatos filiados à Central crie e implanta seus departamentos, o Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Se todas as centrais tiver essa sensibilidade de fazer também esse trabalho, certamente vai ganhar o governo, vai ganhar nós que somos especialistas, e o grande beneficiário disso vai ser os trabalhadores. E conscientizar principalmente a base. Eu quero pegar um gancho. O nobre engenheiro Eduardo Minarelli. Eu gostaria de pegar o gancho do seguinte: eu entendo que sim, mas ele tem que ser focado no serviço público. Tá? Porque hoje o empregador já está na veia dele ter serviço especializado. Ele já tem uma legislação para isso, ele é obrigado a cumprir isso, ele é fiscalizado por isso. De grandes empresas. E eles têm hoje toda uma questão estratégica amarrado nos indicadores de saúde e segurança. Ora, ele não quer ter passivo trabalhista, ele não quer pagar mais a contribuição do seu FAP. Tá certo? Ele não quer, então ele faz isso porque isso é estratégico do negócio. Agora, pensando no serviço público, se nós fôssemos fazer, por exemplo, uma fiscalização no serviço público, tá, de não conformidade com as normas que existem hoje, porque nós não precisamos de normas, nós precisamos fazer as que existem serem cumpridas.
É o país da norma. Todo mundo quer escrever norma, todo mundo quer fazer uma norma nova para um segmento específico. Nós precisamos parar com isso. Né? Se nós fôssemos fazer uma fiscalização no serviço público, eu estou sendo otimista. 75% seriam interditadas. 75%. Com certeza. Se o serviço público fosse tratado como serviço privado, eles não funcionariam. Isso precisa ficar claro. Então, por que foca-se tudo no empregador, né, privado e o serviço público nada do jeito que quer? O trabalhador não é o mesmo? Importa se é seletista ou se é estatutário? Ou se ele é frente de trabalho? Não importa. Né? Ele tem que estar sendo protegido. É trabalhador, todos são trabalhadores. Então, eu concordo, mas eu entendo que uma política nacional tem que ser no serviço público. Chegou a hora. O serviço público precisa dar exemplo. Tá? Você entra em qualquer órgão público, você acha que em uma instituição do Corpo de Bombeiro tem PPRA, PCMSO, que é feito os periódicos para Corpo de Bombeiro, ou para a Polícia Militar, ou para qualquer outras atividades, hospitais, os médicos, enfermeiros, professores. Né? Eu tenho uma irmã que é professora. Ela nunca fez um periódico na vida dela, não sabe o que é isso. Ela não sabe se é de comer. Não, o próprio pessoal de saúde dos hospitais públicos não fazem seus exames periódicos. Lembrando para o nosso telespectador que periódicos são exames que são obrigados por lei a ser feitos uma vez por ano no mínimo, para que o trabalhador ele seja acompanhado através da evolução da sua saúde, que muitas vezes ele é contratado, como bem disse o nosso engenheiro, ele faz o exame para entrar na Polícia Militar ou no serviço militar, ele faz o exame para saber se ele está com a saúde apto para entrar. Só que não tem nenhum exame ao longo da vida profissional dele para ter o diagnóstico se ele está sendo adoecido no trabalho ou não. O que acontece é que muitas vezes o sujeito ele aposenta-se porque já chegou no estágio da doença que não tem mais reversão. E muitas vezes o problema de saúde que ele tem não está relacionado ao trabalho. Mas eu pego no início a doença, então eu cuido no início. Isso tem um valor agregado na saúde integral, né, do trabalhador, e muito importante. E o Estado também ganha, porque é mais fácil eu cuidar de alguém que está com câncer no estado inicial do que no estado final. E não vai ter cura. A Angélica pode explicar muito melhor isso. Eu entendo que, infelizmente, nós temos certos ranços no nosso país. Nós vamos nos acostumando a levar as coisas de uma certa forma. E o serviço público parece que, infelizmente, nós entramos numa coisa de vai levando com a barriga, ou, desculpa a terminologia, mas não levando com a mesma seriedade ou cumplicidade que nós usamos as normas e as leis para o serviço privado. Então, eu entendo que todas as frentes sindicais seria um grande ganho se todos realmente tivessem essa preocupação do SESMIT. Eu trabalhei muito tempo em contato com o Sindicato dos Químicos e eles foram aprender sobre doenças que os produtos podiam causar para poder cobrar as empresas sobre isso. E cobravam errado no começo, mas depois eles mesmos foram entendendo e foram para cima de uma forma contundente. E eu entendo que para outras áreas isso deva acontecer sim. No serviço público, o Eduardo estava colocando, os próprios profissionais de saúde não veem a importância de fazer certas coisas ou como funcionaria o SESMIT, qual a função de um técnico de segurança, ou do engenheiro, ou do enfermeiro do trabalho dentro de um hospital. E subnotifica. Ele acaba se havendo uma punção, se fere com uma agulha, se fere com um bisturi e não notifica porque acha que faça um curativo e acabou. E tempos depois pode estar contaminado com AIDS, com hepatite e com outras coisas. Então tudo isso acontece porque não tem essa cultura. Então se houvesse mesmo essa formação prévia, seria um ganho muito grande. Mas o Eduardo falou, as normas existem, estão aí. Então, por que essas normas não são para todos, né? Por que há uma cobrança tão grande? E é para ter na indústria, no privado. Claro que é para ter. Não é para ser menos. Professora, em outras palavras, eu acho que a conscientização disso tudo, né? Porque parece que a ignorância é fazer com que o profissional ache que ele faz um curativo,
colocou analgésico ali, né? O que é interessante, Acabou, né? A Angélica comentou assim, ele tem um pérfuro cortante hoje no hospital, ele tem um protocolo, que ele vai ter que reportar a vigilância epidemiológica. Tá. Né? E aí vai sair uma série de protocolos de saúde. Quer dizer, isso tudo é corretivo. Mas não tem ação preventiva nenhuma nesses hospitais onde as pessoas fazem. Nem para entender a importância de seguir o protocolo, porque Não tem muitas vezes quem se fere acha que, nossa, eu cometi um problema, e se eu for fazer uma notificação, vai dar trabalho, vão dizer que eu não sei meu serviço, eu corro o risco de ser mandado embora ou de ser trocado de setor. Então eu falo que feri em casa, falo que eu me cortei não sei onde. Então, isso tudo é uma falta de um conhecimento maior. Deputado, existe uma máxima, tecnicamente, a gente procura difundir bastante isso, que para se fazer na prática prevenção de acidentes e doenças do trabalho, tem que ser associado 3 componentes. O primeiro é comprometimento. Se não houver comprometimento, quando eu falo comprometimento, é das 3 partes, é governo, trabalhador e empresário. O segundo componente é investimento. Não dá para imaginar que você vai fazer prevenção no ambiente de trabalho sem enfiar a mão no bolso. Só que é investimento, não é gasto. A gente entenda-se dessa forma. Está provado estatisticamente que cada R$1 investido na prevenção evita R$4 de custo depois. E o terceiro componente é informação ou conhecimento. Ou seja, não adianta a gente ficar filosofando sobre saúde e segurança do trabalho a nível técnico, a nível de administrativo, se o conhecimento, se a difusão da cultura não chega lá no piso de fábrica, no ambiente de trabalho, especialmente o trabalhador. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos registro de grandes tragédias no Brasil. Vamos pegar o exemplo do Joelma, morreram 200 pessoas. E durante meses e meses, gerou até filme com recorde mundial de bilheteria, e a gente viu na ocasião que os jornais estampavam na primeira página que o governo X falava, sinto muito pelo que aconteceu. Ou seja, depois vem um incêndio de Andraus, que foi quase da mesma proporção. Depois, antes tivemos a tragédia do Rio de Janeiro, lá que morreram mais de 200 pessoas. Agora, recentemente, a Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. E sempre os discursos são os mesmos. Sinto muito pelo que aconteceu. Só que, se você pegar esses 3 componentes base, você vai perceber que todas as 3 partes deixaram de fazer a lição de casa. Sabe? Então, a lição de casa, se não for feita, nós não vamos promover essa cultura. Então, com tudo isso, eu acho que nós temos agora uma ferramenta muito poderosa que a sociedade tem que se apropriar dela, que é a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, que é um decreto recente do governo federal, que estabelece que todo o ambiente de trabalho passa a ser obrigado a ter gestão de prevenção. Agora, cada um tem que fazer de acordo com a sua realidade. Mas se os interessados não abraçar isso, não promover, não espere que o governo faça, porque o governo não tem perna para isso e nem tem muita vontade de política. Armando, eu queria fazer algumas colocações aí, até para vocês dar mais subsídio, mas é comum, você vai em qualquer palácio de governo, ou de prefeitura, ou de secretaria, você encontra esses prédios aí antigos totalmente sem segurança nenhuma e sem adequações. E parece que, por ser um órgão público, não é fiscalizado, porque vai mexer com os milímetros desse ou daquele. E esquece que ali tem ser humanos trabalhando. Armando falou aqui do funcionário público do Estado, deve passar de 700 mil. Mas só na segurança pública passa de 150, né? E policiais são 135 mil, mais os colaboradores que ficam em tudo isso. E você vai em alguns cartéis por aí, é um absurdo como é que... só não acontece um incêndio ali, só não acontece, e deve até acontecer algumas coisas que fica também coberto, que a gente nem sabe. As delegacias de polícia, a gente tem reformado algumas, colaborado, chove dentro, não tem segurança nenhuma. Tem várias que eu tenho visitado por aí, olha, alojamento de obra antiga, senzala antiga, parece que é condições melhores de trabalho do que as delegacias de polícia. Perfeito. Como nós estamos chegando aqui, no final aqui do nosso debate, seria muito bom que nós tivéssemos mais tempo para continuar debatendo. Eu pediria aí, primeiro agradecer aí ao professor Armando Henrique, a professora Angélica,
e ao nosso engenheiro aqui, Eduardo, e dizer que vocês têm meio minuto aí para fazer as considerações finais, já que nosso tempo já ultrapassamos o tempo. Ouvindo aqui como prioridade das mulheres, para as suas considerações, professora Maria Angélica. Muito obrigada. Agradeço novamente o convite, a oportunidade. E, deputado, por favor, lute muito. O senhor que é da casa, está na casa, conte com a nossa contribuição, mas continue com que consiga esse SESMIT para o serviço público, porque o ganho vai ser para a população de forma geral, não só para o serviço público. Voltará para a gente, para todos nós. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, engenheiro Eduardo. Deputado Ramalho, parabéns mais uma vez pela sua iniciativa. Eu sei que você vem de lutas, e grandes lutas. Eu já estive assistindo em alguns eventos na construção civil. Parabéns. Leve em frente isso. Você vai deixar esse legado, com certeza, entendeu? Para o serviço público. E isso é importante para a sociedade, é importante para as pessoas, para as famílias dessas pessoas, né? Isso traz um diferencial muito importante de cultura para o nosso país. Obrigado. Muito obrigado. Professor Armando Henrique, meu companheiro de central e de grandes lutas, em que eu tenho aprendido muito. Eu também tenho aprendido muito com o deputado. Eu acho que o momento é muito importante. Eu gostaria de lembrar que eu estou aqui como presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Represento aqui 250 mil profissionais, que considerado os profissionais que fazem as ações na fase primária da prevenção, que também nós carecemos muito de apoio e suporte do Estado, do governo, da política especialmente, e a gente sabe as dificuldades que existem para o exercício dessa profissão e do trabalho do SESMIT. Mas eu estou muito otimista, porque primeiro que nós temos aqui um deputado atuante e comprometido com a saúde e segurança dos trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o nosso deputado Ramalho. E segundo, que nós acabamos já de provocar e concretizar a construção de uma frente parlamentar no Congresso Nacional pela segurança e saúde do trabalho. Porque nós entendemos hoje que se não tiver apoio político, nós não chegamos a lugar nenhum. Isso é importante e até provoco o deputado Ramalho que ele traga para São Paulo uma audiência pública dessa frente parlamentar, que eu tenho certeza daqui para frente a gente passa a ter no campo político uma pauta para a segurança e saúde do trabalhador. Nosso compromisso, Fernando Henrique, o senhor pode já ver a data para nós falarmos aqui com a presidência da casa e marcar isso. Eu acho importante, porque isso vai criar um debate, construir um debate. Quero agradecer a todos, aos nossos telespectadores que participaram aí desse importante debate que eu acho que interessa a toda a sociedade e a família brasileira. Muito obrigado.